Bom, vamos continuar aí então com o capítulo 4 do livro do Kurose Ross, né, que fala aí sobre a camada de rede, com foco no plano de dados, né? O plano de dados, como a gente sabe, envolve repasse e roteamento, né? Nós iremos nos aprofundar um pouco mais nesses temas na aula de hoje, tá? Lembrando sempre que nós estamos utilizando aí os slides da 8ª edição do livro do Kurose Ross, disponibilizados pelos autores e traduzidos e adaptados por mim para essa aula, tá? Então, feita essa nota de copyright, podemos passar ao assunto da aula de hoje. Bom, a camada de rede é a camada que fica entre a camada de transporte e a camada de enlace, certo? E, basicamente, a camada de rede ela tem três componentes, né? Ela tem os algoritmos de seleção de caminho, que são os algoritmos de roteamento utilizados pelo roteador, né? Esses algoritmos de roteamento se baseiam na tabela de repasse, e essa tabela de repasse ela pode ser configurada, né? Ela sempre é configurada por algoritmos de roteamento, e esses algoritmos de roteamento eles podem ser locais, ou seja, descentralizados, né? Ou podem ser globais, ou seja, centralizados, tá? Entre os principais algoritmos de roteamento que nós temos o OSPF, né, que é Open Shortcut Path First, né, o Border Gateway Protocol e o Routing Information Protocol, tá? E temos também o controlador SDN, né? O controlador SDN é aquele que vai injetar as tabelas de roteamento nos roteadores aí após rodar um algoritmo centralizado de roteamento, ok? Nós temos o protocolo IP, né? Nessa aula nós iremos analisar com um pouco mais de detalhes o formato do datagrama, né? Lembrando que o pacote, quando ele está na camada IP, ela é chamada de datagrama. Vamos falar bastante sobre como que é o endereçamento IP, né? Hoje em dia a gente não usa mais classes de endereçamento, então nós vamos falar sobre isso na aula. Convenções de manipulação de pacote, tá? E, por último, a gente tem um componente chamado Internet Control Message Protocol, né? Então, sempre que você dá um comando ping numa máquina, né, para saber se ela está ativa ou não, né, você tem uma resposta, que é geralmente o tempo em milissegundos que essa máquina levou para responder, e esse protocolo ICMP, né, ele é muito usado aí para você descobrir erros, relatar erros, né? E também verificar, por exemplo, se um roteador está ativo ou não, ok? Então, basicamente, a camada de rede tem esses três componentes, né? Vamos focar hoje no protocolo IP, tá? No componente que é o protocolo IP. Bom, aqui nós temos o formato do datagrama IP, né? Vocês veem que tem vários campos, tá? E nós vamos examinar cada um desses campos, tá? Então, a gente tem o campo versão, né? Por que a gente tem esse campo versão? Porque existiram várias versões do IPv4, tá? Esse cabeçalho ele pode variar entre essas versões do IPv4. Então, os projetistas resolveram colocar esse campo versão aí para para ajudar na interpretação do cabeçalho, tá? Você tem o campo head length, tá? Que é o tamanho do cabeçalho, né? O tamanho do cabeçalho em bytes, tá? Por quê? Porque o tamanho do cabeçalho ele pode variar, né? Normalmente o padrão é 20 bytes, né? Mas como vocês estão vendo aqui na figura, você tem 32 bits, né? Se você pegar daqui até aqui, tem 32 bits. 32 bits são 8 bytes, né? 8, 16, 24, 32. Então, 8, 16, 24, né? 32, 40, né? Você tem 40 bytes aí de cabeçalho, né? Se você considerar o IP fonte e o IP destino, tá? Então o tamanho do cabeçalho varia, tá? Você tem o tamanho total do datagrama, né? Quando se fala que o tamanho total do datagrama é tudo, né? É todo esse quadro que vocês estão vendo aqui, né? Todos esses bytes aqui, ok? Qual que é o tamanho máximo, né, que a internet permite, né?
tipicamente 64 kbytes, né? Mas normalmente você não tem um cabeçalho, um datagrama, né, maior que 1500 bytes, porque os switches, né, os elementos da camada de enlace, eles não conseguem repassar pacotes muito grandes, tá? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre fragmentação. O que vem a ser fragmentação? Você fragmentar um datagrama IP, né, em datagramas menores, e remontar esse datagrama aí, tá? Porque muitas vezes os switches, né, os elementos da camada de enlace, não conseguem repassar pacotes muito grandes, então o datagrama IP ele tem que ser fragmentado, tá? Então, essa também é uma das funções da camada de rede, tá? Fragmentação e remontagem, tá? Então, se você pegar a RFC aí que define a camada de rede, você vê que a primeira coisa que eles falam na RFC é que você tem que ter fragmentação e remontagem, tá? O tipo de serviço, tá? A gente falou na aula passada sobre a questão de qualidade de serviço, né? Normalmente, o tipo de serviço que você tem é nenhum serviço, né? Você não tem garantia de entrega, você não tem garantia de entrega em ordem, você não tem garantia de largura de banda, tá? Mas você tem a DiffServe, né, que a gente falou na aula passada, né, que garante alguns desses quesitos, tá? Então, esse campo tipo de serviço aqui vai dizer se você tem que manter a qualidade do serviço que você está oferecendo na camada de rede ou não, tá? Esse campo aqui, time to live, tá? Ele é dado, tá? Não em segundos, mas ele é dado em número de saltos, né? Que um pacote pode dar. O que é um salto, né? Vamos definir o que é um hope. Um hope é um salto. O que vem a ser um salto? Um salto é quando um datagrama sai de um roteador e passa para o outro. Quando um datagrama sai de um roteador e passa para o outro, a gente diz que esse datagrama ele sofreu um salto, tá? Então, você coloca o número máximo de saltos no cabeçalho do datagrama IP, porque senão o que acontece? O pacote ele pode entrar em loop dentro da rede internet, tá? E aí ele fica circulando eternamente. Então, o time to live faz? Né? Você coloca um valor aqui no time to live, tá? Cada vez que ele passa de um roteador para outro, esse time to live é decrementado, tá? Então, esse campo aqui ele é decrementado em cada roteador. Cada vez que o pacote passa por um roteador, o time to live recebe time to live menos 1. E quando o time to live chega a 0, tá? O pacote morre, ele é descartado, tá? Você tem também esse campo camada de cima. Esse campo camada de cima é o seguinte, né? Você tem um datagrama IP. Esse datagrama IP ele tem que ser entregue para qual protocolo da camada de transporte, né? Ele tem que ser entregue para o TCP, ele tem que ser entregue para o UDP, ele é um pacote de controle que deve ser entregue para o ICMP, para o Internet Control Message Protocol. Para que protocolo que ele tem que ser entregue? Esse campo ele tem a mesma função da porta no protocolo TCP, ou seja, dizer para qual protocolo esse datagrama deve ser entregue, tá? Esses campos aqui, esses três campos aqui, o identificador, o flags e o fragment, offset, né? Offset do fragmento, tem justamente a ver com a questão da fragmentação do datagrama IP, né? Como eu falei para vocês, muitos datagramas IP são muito grandes e o switch da camada de enlace não consegue lidar com pacotes muito grandes, tá? Então, o pacote IP, o datagrama IP, ele tem que ser fragmentado, né? Mas como que a gente pode fazer a fragmentação e a remontagem? A fragmentação e a remontagem, como eu vou explicar daqui a pouco para vocês, é baseada nesses três campos aqui, tá? Então, esses três campos aqui tem a ver com a fragmentação e com a remontagem aí do meu datagrama IP, ok? Bom, então cada vez que um datagrama novo é criado, ele recebe um identificador, tá? Quando ele é fragmentado, ele mantém esse identificador, né? Esse campo flag aqui, ele normalmente, quando é um fragmento, ele vale 1. Quando não é um fragmento, quando é o último fragmento do pacote, ele vale 0. E o fragment offset é a quantidade de bytes,
tá? É a quantidade, se eu não me engano, em múltiplos de 8 bytes aqui do fragmento, tá? Eu vou falar sobre isso depois, então eu não vou entrar em muitos detalhes agora, tá? Continuando então, a gente tem o header checksum, tá? O header checksum é extremamente importante, que é o checksum do cabeçalho, tá? Isso daqui é computado, tá? Esse checksum do cabeçalho, ele é computado antes de você fazer qualquer outra operação com o pacote, com o datagrama IP. Por quê? Porque se o checksum do header tiver indicar que o pacote está corrompido, o pacote ele é imediatamente descartado, ele nem é processado pelo roteador, tá? Por quê? Porque você não tem garantia nenhuma, né? Você não sabe se o erro está na versão, se está no tipo de serviço, se está no time to live, você não sabe nada, tá? Então você já descarta o pacote se o checksum do cabeçalho tiver com problema, tá? Outros campos do cabeçalho, né, esses são clássicos, né, são o endereço IP fonte, né, que são aqueles 4 bytes separados por ponto, tá, que é um endereço de 32 bits, tá. Então tem endereço fonte, endereço destino. O campo options é raramente utilizado, tá. Então, geralmente isso é uma complicação para o datagrama IP, né, porque se você tem o campo options, você muda o tamanho aqui do datagrama IP, e isso complica o processamento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então a gente tem aí uma sobrecarga, né? 20 bytes do TCP, 20 bytes do IP no mínimo, né? Você tem 40 bytes, né? Quando você vai enviar um pacote de aplicação usando TCP e IP, né? Então, além dos bytes da aplicação, você tem mais 40 bytes dos campos dos cabeçalhos do TCP, mais do cabeçalho do IP, né? Somando os dois, né? E esse campo de dados aqui é o payload, né? Geralmente varia, tá? O que tem dentro desse campo aqui? Geralmente um segmento TCP, tá? Ou um segmento DP, tá? Certo? Ou uma mensagem do ICMP, do Internet Control Message Protocol, aí, para você verificar a sanidade da rede, tá? Vamos falar agora um pouco sobre a fragmentação do datagrama IP, né? A quantidade máxima de dados que um quadro da camada de enlace aqui, né? Camada de transmissão é a camada de enlace, né? Mais a camada física, tá? Pode carregar é chamada de Maximum Transmission Unit, tá? Então, a camada de enlace não pode transportar, jogar mais bytes no fio, né? Do que o MTU, tá? Do que o valor MTU. E o que isso tem a ver com o protocolo IP? Bom, você não pode ter um datagrama maior do que o MTU, tá? Então, cada um dos enlaces da rota entre remetente e destinatário pode ter diferentes MTUs. Isso daí é um problema, tá? Como é que se resolve isso, né? Então, você resolve da seguinte forma. Se o datagrama IP for menor do que a MTU, tá? A camada de rede, não, se ele for maior, né? Não se ele for menor, né? Então, se o datagrama IP for maior do que o MTU, a camada de rede tem que fragmentar o datagrama em vários fragmentos a serem passados para a camada de enlace, tá? Então, os projetistas perceberam que a introdução de fragmentação e remontagem em roteadores, tá, seria uma má ideia. O que eles fizeram? Eles fizeram com que a construção fosse feita nos sistemas finais, aí, né, nos hosts. Tá? Então, como que funciona a fragmentação e a remontagem? Né? Então, para permitir que o hospedeiro destinatário realize essas tarefas de reconstrução, os projetistas do IP criaram campos de identificação, flag e deslocamento. Aqueles campos que eu falei para vocês quando eu estava discutindo lá o formato do datagrama IP. Tá? Então, esses campos eles ficam no cabeçalho do datagrama IP. Né? Cada datagrama ele é marcado com um número de identificação no hospedeiro, remetente e emissor. Tá? Então, o hospedeiro, que é ou
o hospedeiro, né, que vai construir o pacote P, né? Porque a mensagem ela sempre sai do hospedeiro, né? Ela nunca sai diretamente do roteador, ela sempre sai do hospedeiro. Então o hospedeiro é que tem que colocar esse número de identificação, né? Conforme eu mostrei aqui, né? Aqui, ó. Você tem esse número de identificação aqui. Isso aqui é o hospedeiro que coloca, tá? Bom, aí o Datagram IP encontra aí uma chave, né, um switch aí da camada de enlace aí, que fala para ele, olha, eu não consigo transmitir você porque você é muito grande, tá? Então você tem que dar uma fragmentada aí, né? Como é que vai acontecer isso daí, né? O hospedeiro ele vai ter que quebrar, né? O IP do lado do hospedeiro, né? Vai ter que quebrar a mensagem, né? O IP que está rodando na camada de rede não tem que se preocupar com nada disso, tá? Porque conforme eu disse aqui, né? O hospedeiro remetente, né? Os projetistas do IP, né? Criaram esses campos de identificação aqui, é o remetente que tem que colocar esses campos de identificação, tá? E aí, quando você fragmenta, tá? Os fragmentos contêm o número de identificação do datagrama original, tá? Então, olha aqui, ó, cada datagrama é marcado com o número de identificação no hospedeiro remetente emissor, né? O hospedeiro remetente incrementa esse número de identificação para cada datagrama que ele envia, né? Quando o datagrama é fragmentado, ele mantém o número do fragmento, tá? Mas, como a rede é não confiável, pode acontecer de alguns fragmentos jamais chegarem ao destino. Se isso acontecer, você perdeu o pacote, meu amigo, porque você não conseguiu remontar o pacote inteiro, tá certo? Você fez todo o trabalho ali o destino, né? O host destino ali, o hospedeiro destino. Ele fez todo o trabalho aí para tentar remontar o datagrama, não conseguiu. O que ele vai fazer? Nada, né? Ele não faz nada, ele descarta o que ele recebeu e não precisa nem avisar o receptor, o emissor, né? Por quê? Porque o protocolo TCP já vai fazer isso daí, tá certo? Então, o protocolo IP, se ele não conseguiu montar o datagrama, ele descarta o que ele recebeu e esquece que ele recebeu aquilo ali, tá certo? Né? E como que ele sabe, né? Como que o hospedeiro destino, né? Como que o host destino, ele sabe se ele recebeu o datagrama todo, né? Se ele recebeu todos os fragmentos do datagrama, né? Então, você tem um campo flag, né? Que ele é colocado em 0 no fragmento final e em todos os demais fragmentos ele é 1. E o campo deslocamento do fragmento ele é utilizado para reconstruir o datagrama, né? Então a fragmentação pode ser usada para criar ataques DOS fatais, né? Isso é um problema, né? Inclusive no IPv6 não tem fragmentação em remontagem, tá? Os caras tiraram isso daí, tá? Primeiro porque o IPv4 faz e segundo porque isso é uma coisa que envolve aí questões de segurança, tá? Em que o atacante envia uma série de fragmentos estranhos e inesperados, né? Um exemplo clássico é o ataque Jolt-2, no qual o atacante envia uma cadeia de pequenos fragmentos para o computador-alvo, só que nenhum dos quais com deslocamento zero, e geralmente os deslocamentos eles não fazem sentido nenhum, tá? Obviamente o receptor não vai conseguir montar, inclusive isso pode gerar travamento no sistema operacional, pode gerar travamento nos roteadores não vai gerar travamento, mas nos hosts, né, nos sistemas finais, isso pode gerar travamento, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né, retirado do livro aqui, né, em que você tem uma entrada, né, que você tem um datagrama grande, né, que tem 4 KB aqui, né. Só que nesse link de saída aqui, né, o MTU ele é 1.500 bytes, tá? Então você não vai conseguir transmitir esses 400 bytes aqui, né? O que você vai fazer, né? Você vai quebrar esses 4.000 bytes, né? Em 4 pedaços, né? O primeiro pedaço vai ter 1.500 bytes, o segundo pedaço 1.500 bytes, né? Então aí você teve 3.000 bytes, né? Falta 1.000 bytes. O último vai ter 1.000 bytes, né? Conforme a gente vê na tabela aqui, né?
Então, o primeiro fragmento, né, ele vai ter 1000. Ele fragmentou de um jeito diferente aqui do meu, mas poderia ser feito do jeito que eu falei, né? Então vamos lá, o primeiro fragmento tem 1480 bytes no campo de dados, no datagrama IP. Tá? A identificação, veja, a identificação ela é colocada pelo host, tá? Quem que é o host? É essa máquina aqui, tá? Ela que colocou essa identificação aqui. Tá? Essa identificação aqui ela é mantida quando os fragmentos eles são quando o datagrama é fragmentado, tá? Então você vê que o primeiro fragmento ele tem a identificação 777, o segundo também, o terceiro também. A identificação é mantida na fragmentação, tá? Então o primeiro fragmento tem 1480 bytes, o segundo 1480 bytes, o terceiro tem 1020 bytes, né? Certo? Que é 3980 menos isso daqui. Ah, professor, mas você falou que o datagrama ele tinha 4.000 bytes. Por que o cara colocou 3.980 aqui? É simples, é porque o cabeçalho do IP ele tem 20 bytes, né? Então você soma 20 bytes aqui dá 4.000, você soma 20 bytes aqui dá 1.500, você soma 20 bytes aqui dá 20 bytes aqui dá 1.500, tá? Mas são detalhes, isso aí são detalhes, tá, pessoal? Bom, e o deslocamento, né? O que vem a ser o deslocamento? E o flag, né? Então vamos explicar. O deslocamento, no primeiro fragmento, ele vai ser 0, né? Significa que os dados devem ser inseridos a partir do byte 0. O segundo fragmento é 185, né? Porque esses fragmentos eles são múltiplos de 8 bytes. Então, se você multiplicar 185 por 8, vai dar 1480, tá? E o último vai ser 370, tá? Porque 370 vezes 8 vai ser 2.960, tá? Isso daqui é o offset, isso daqui não é o... Isso aqui é o offset no qual o fragmento ele tem que ser inserido para você fazer a remontagem, né? Então, o primeiro fragmento, ele vai de 0 até 184. O segundo vai de 185 até 469. E o último vai de 370 até aí você calcula aí, né? Faz o cálculo aí para você ver até onde ele vai, tá? Bom, o primeiro fragmento vai ter flag 1, né? Significa o quê? Que flag 1 significa o quê? Que tem mais fragmentos, tá? Aqui também, ó, tem mais fragmentos e aqui significa que esse daqui é o último fragmento, tá? Então o que vai acontecer? Ó? O MTU de enlace vai mandar esses 3 fragmentos aqui para um outro switch, tá? Esse outro switch vai mandar para esse outro switch, ou vai mandar aqui para um roteador, né? O roteador repassa tudo isso daqui para o host, e é o host que faz a remontagem. A remontagem, ela nunca é feita no roteador, ela é sempre feita no host, tá? Então a fragmentação é feita no host e a remontagem é feita no host, tá, pessoal? Para ficar bem claro aí. Bom, vamos falar então agora de endereçamento IP, né? Os endereços IP, tá? São identificadores de 32 bits associados com cada interface, tá? Então, cada interface tem um endereço IP. O que é uma interface, professor? Bom, uma interface você pode pensar como uma porta de um roteador, por exemplo, ou uma porta Ethernet de um computador, ou como uma interface wireless de um roteador ou de um computador. Isso daí é chamado de interface, tá? Cada interface tem um endereço IP. Então, o endereço IP ele está associado à interface, tá? Então, cada interface desse roteador aqui vai ter um endereço IP diferente. Cada placa de rede desses computadores aqui vai ter um endereço diferente. E se a rede for wireless, né? Cada interface wireless vai ter um endereço diferente. Então, o mesmo computador ele pode ter uma interface Ethernet e uma interface wireless, né?
cada uma dessas interfaces vai ter um endereço IP diferente, tá? Então, o endereço IP está associado à interface, tá? Esse é um conceito bastante importante. O que vem a ser a interface? A interface é a conexão entre o hospedeiro e o roteador, que é um enlace físico, tá? Então, roteadores tipicamente têm múltiplas interfaces, e o hospedeiro tipicamente tem uma ou duas interfaces. Quando que ele tem duas interfaces? Geralmente, quando ele tem uma interface Ethernet e uma interface wireless, ele vai ter duas interfaces, tá? O endereço IP, né, ele é composto por 4 bytes, né? Esses 4 bytes, geralmente eles são representados em decimais, em decimal, né? E eles são separados por ponto. Então aqui eu tenho o endereço IP 223.1.1.1. Então aqui em binário, né, você tem 223.1.1.1 e entre eles aqui você tem ponto, tá? Então essa daqui é a chamada notação decimal pontuada de endereço IP, tá? Vamos continuar então, né, com a seguinte questão: como as interfaces são realmente conectadas, tá? Bom, para responder essa questão, a gente precisa entender um pouco sobre a camada de enlace, tá? E a camada de enlace vai ser explicada no capítulo 6 e no capítulo 7, né? Mas por hora, tá? Você pode imaginar que as interfaces elas são conectadas por switches, tá? São chaves, né? Ethernets, tá? E essas chaves, tá? Elas vão trabalhar na camada de enlace, tá? Se for um switch, tá? Se for um roteador, a gente já estudou como é que é um roteador no capítulo anterior, tá? Mas se for uma chave, a chave trabalha de maneira parecida com o roteador, tá? Mas ela trabalha na camada de enlace, tá? E você tem também as interfaces Wi-Fi, que são as interfaces sem fios, né? Geralmente conectadas com uma estação base Wi-Fi, tá? Então, cada interface aqui, Wi-Fi, ela vai ter um endereço IP, tá? E ela vai se conectar também com o roteador aí a partir de um endereço IP, tá? Então, por agora, não é necessário se preocupar sobre como uma interface está conectada com outra, né? Sem roteadores de intervenção. Então aqui a gente vai deixar aqui uma nuvem aqui, né? Dizendo que aqui você tem interfaces conectadas e essas interfaces estão conectadas aqui a um roteador, tá? Vamos abstrair. E abstraindo, nós vamos falar de subredes, né? Então aqui a gente tem uma rede local, tá? Essa rede local tem um roteador, né? E essa rede local ela tem 3 subredes, tá? O que são subredes, né? O que é uma subrede? São interfaces de dispositivos que podem fisicamente alcançar uma outra sem passar através de um roteador interventor. Então, por exemplo, essa máquina aqui, para se comunicar com essa, ela pode se comunicar diretamente usando o switch, usando a subrede, tá? Usando só a camada de enlace, ela não precisa da camada de rede. Essa máquina aqui, para se comunicar com essa ou com essa, não precisa da camada de rede, tá? Então elas fazem parte o quê? De uma subrede. Já essa máquina, para se comunicar com essa, ela vai ter que passar por um roteador, tá? Então essa subrede aqui é diferente dessa subrede. Mas você tem aqui 3 subredes, tá? Os endereços IPs, eles têm uma estrutura, tá? Então o endereço IP, ele sempre tem uma parte dele que é dedicada à subrede, tá? Então, os dispositivos que estão na mesma subrede têm os bits de mais alta ordem em comum, né? E o endereço IP ele também tem a parte do hospedeiro, que são os bits de ordem inferior, né? Que são os bits restantes, são os bits de mais baixa ordem, tá? Então, como é que funciona isso, né? Você tem a chamada notação de subrede ou máscara de subrede, tá?
Então, se você observar aqui na figura, tá? Essa subrede aqui, tá? Ela é 233.1.1.1.1, né? Então, essa máquina tem esse endereço IP. Essa máquina aqui tem um endereço IP que é 233.1.1, ó, parecido com esse daqui, tá? Só mudou o último byte aqui, né? Isso aqui são bytes, né? Então aqui, ó, mudou o último byte, mudou o último byte. Os bytes restantes continuaram iguais, né? Essa outra subrede aqui, ó, ela é diferente dessa porque esse byte aqui é diferente, tá? Então aqui é 2, esse byte é 2, aqui é 2, aqui é 2, e aqui é 1, aqui é 9 e aqui é 2, né? E nessa outra subrede aqui, né, você tem esses 2 bytes iguais a todas as outras aqui, mas aqui é 3, aqui é 3, aqui é 1, aqui é 2, né? Como que é essa estrutura? Bom, vamos pegar então como exemplo essa primeira subrede aqui e examinar como é que é a estrutura do endereço IP para ela, tá? Então você vai ter essa notação aqui que eu já falei que é a máscara de subrede. O que significa 233.1.1.0/24? Né? Esse /24 indica que os 24 bits mais à esquerda do endereço de 32 bits, lembrando que você tem 4 bytes, ó, 8, 16, 24, 32, tá? Tem 32 bits aqui. Então, os 24 bits mais à esquerda, né, 8, 16, 24, que são esses 3 bytes aqui, tá? Eles vão indicar o endereço da subrede, tá? Então, esses bits aqui eles podem variar, né? E para cada combinação desses 24 bits aqui, você tem uma subrede diferente, tá? Quantas máquinas pode ter em cada subrede, né? Você pode ter 2 elevado à oitava, né? Porque aqui são 8 bits, então você tem 2 elevado à oitava possíveis endereços, né? Menos 1 ou menos 2, se eu não me engano. Eu vou olhar isso no próximo slide, tá? Mas você tem que ter 2 endereços IPs reservados, tá? Agora eu lembrei, são 2 endereços IPs reservados, que é o 0.0.0.0 e o 255.255.255.255. Então você tem 2 elevado à oitava menos 2 endereços aqui, para esse campo aqui, tá? Então essa primeira subrede aqui usou o 1, né? Nesse byte aqui ela usou 1, a segunda subrede usou o 1, 0, usou 2, né? E a terceira subrede usou o 1, 1 aqui, usou 3, tá? Vocês podem observar aqui, ó, essa daqui usou o 1, essa daqui usou o 2, essa daqui usou o 3. Qualquer uma delas pode ter 255 máquinas menos 2 aí, tá? Não, 256 máquinas menos 2, tá? 255, 254 máquinas. Cada subrede pode ter 254 máquinas aqui, ok? Bom, como é que você define as subredes, tá? Bom, você desatacha cada interface de seu host, cria ilhas de redes isoladas, né? E cada uma dessas ilhas vai definir para você uma subrede, tá? Então, cada rede isolada é chamada de subrede, ok? Então, olhando a estrutura aqui, né, a gente percebe que tem poucas máquinas aqui, tá? A gente pode usar uma máscara de subrede em que os 24 bits de mais alta ordem, né, fazem parte do endereço da parte IP, né, da subrede, né? O endereço IP, lembrando, né, ele tem a parte da subrede, ele tem a parte dos hosts, né? Então, os 24 bits mais significativos fazem parte do endereço da subrede, tá? Então, esse /24 aqui tem a ver com os endereços, com os bits mais significativos aí do endereço IP, tá? Então, aqui você tem a subrede com esse prefixo 1 aqui, né? Certo? Aqui você tem essa subrede aqui com o prefixo 2, certo? E
E nesse caso aqui, né, como é que você define as subredes, né? Bom, aqui é o seguinte, né, você tem, se você desplugar, né, todos os roteadores aqui, todos os cabos de todos os roteadores, você vai ver que você vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis subredes, tá? E essas 6 subredes, você vai dar prefixos diferentes para elas, tá? Então, por exemplo, essa subrede aqui, você vai dar o prefixo 1, né? Aqui, ó, 1, 1, 1, 1. O último byte, tá? Ele faz parte do endereço do host, então você ignora, né? Você vai olhar para o penúltimo byte. Então, o penúltimo byte nessa subrede é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Nessa subrede aqui é 2, nessa é 3, tá? Nessa daqui é 7, tá? Nessa daqui é 8 e nessa daqui é 9. Então é mais ou menos arbitrário aí, você coloca, né, o número que você quer aí, ok? Então você tem essa subrede aqui, né? Nota que aqui ele usou uma notação em que ele não incluiu o último byte, né? Ele simplesmente falou assim, ó, subrede 233.1.1/24. Subentende-se o quê? Que eu estou usando os 8 últimos bits aí para endereçar os hosts, tá? Aqui mesma coisa, aqui mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, tá? Então, aí você pergunta assim, né? Mas eu posso dar um endereço qualquer, o endereço que eu quiser para a minha máquina, né? Não, você tem, a gente vai explicar, né, que você tem o CIDR, né? Que é o Classless Interdomain Routing, né? Roteamento interdomínio sem classes, né? E você tem nos Estados Unidos uma entidade que distribui os endereços IPs para as organizações, né? Então, para atribuir os endereços da máquina, então além da classe de endereços que foi atribuída à sua organização, você tem que especificar a máscara de subrede que você quer para sua subrede, para sua rede, tá? Então, hoje em dia, a porção da subrede ela tem um endereço de comprimento arbitrário, mas nem sempre foi assim, tá? Antigamente existiam classes de endereços, tá? Que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, o formato do endereço é a.b.c.d barra x, onde x é o número de bits da porção de subrede do endereço. Ou seja, é o prefixo, né? Como a gente já explicou, tá? Então, se você vê o endereço, por exemplo, 200.23.16.0 barra 23, você sabe, né, que esses 23 bits mais significativos aqui fazem parte do endereço da subrede, né? E esses 9 bits menos significativos daqui fazem parte do endereço do host, tá? E esse número aqui ele é arbitrário, tá? Ele não é fixo mais, tá? Então, como é que funciona isso, né? Bom, inicialmente você tem uma organização que, em geral, recebe um bloco de endereços contíguos, uma faixa de endereços com prefixo comum, né? Então, nesse caso, os endereços IPs de equipamentos e dispositivos dentro da organização que recebeu essa faixa, eles vão ter esse prefixo comum e eles têm que ter esse prefixo comum por uma questão de ordem, tá? E somente esses X bits indicativos de prefixo são considerados por roteadores que estão fora da rede da organização, tá? Isso quando um roteador de fora repassar um datagrama cujo endereço de destino esteja dentro da organização, ele vai ter que considerar apenas os X bits indicativos do endereço, tá? Então isso vai facilitar bastante o trabalho do roteador, né? Porque os bits menos significativos são endereços de máquina. E esses endereços de máquina eles podem ser resolvidos dentro da organização. Então isso reduz de modo considerável o tamanho da tabela de repasse desses roteadores, visto que o único registro da forma a.b.c.d.x será suficiente para transmitir pacotes para qualquer destino dentro da organização, né? Você transmite para a organização e lá dentro da organização você vai ter outros roteadores que vão resolver o restante do endereço, tá? Então os restantes 32 menos x bits do endereço podem ser considerados os bits que distinguem os equipamentos e dispositivos dentro da organização e todos eles têm o mesmo prefixo de rede.
prefixo de rede são os bits mais significativos, tá? Eles serão os bits considerados no repasse de pacotes e roteadores dentro da organização. Então, os bits menos significativos que vão ser considerados para fazer o repasse dos pacotes, né, dos datagramas dentro da organização. Então, dentro da organização, são considerados os bits menos significativos do endereço IP. Tá? Aí, como eu disse antes para vocês, antes da adoção do CIDR, né, os tamanhos das parcelas de um endereço IP estavam limitados a 8, 16 ou 24 bits. Um esquema de endereçamento conhecido como endereçamento com classes. Tá? Isso daqui caiu em desuso. Por quê? Já que subredes com endereços de subrede 8, 16 e 24 eram conhecidos como as redes classe A, B e C. Qual que é o problema disso? Né? A exigência de que a parcela da subrede de um endereço IP tenha exatos 1, 2 ou 3 bytes, né? Há muito tempo se mostrou problemática. Tá? Se vocês pegarem o livro do Turnbull, né, principalmente uma edição mais antiga, aí, vocês vão ver que o Turnbull ele define essas classes A, B e C. Tá? Mas nas edições mais novas isso saiu. Tá? Então, se você pegar uma edição nova aí do Turnbull, você não vai ver que... Ele pode até citar, eu não li as edições mais novas do Turnbull, tá? Mas da minha época, quando eu lia as edições antigas, existia isso, tá? Existiam classes de endereço IP. Hoje não existe mais, hoje existe o CIDR, tá? Então, voltando, né? O fato de você ter 1, 2 ou 3 bytes pro endereço das máquinas, né? Se mostrou problemático, né? Para redes de pequeno e médio porte. Então, por exemplo, uma rede com classe C, uma rede barra 24, né? Uma rede barra 24 é aquela que a gente viu, ou seja, os 8 bits menos significativos vão te dar os endereços das máquinas. Então, né, você vai ter 2 oitava menos 2 endereços, ou seja, 254 hospedeiros. Por que esse menos 2? Já expliquei para vocês, né? Porque um é endereço 0.0.0.0 e o outro é 255.255.255.255, tá? Então, 2 dos 2 elevado à oitava endereços são reservados para uso especial. Tá? Então, ela é muito pequena para inúmeras... então, essa rede de classe C, que era de classe C, ela era muito pequena para inúmeras organizações. Já uma rede de classe B, que seria uma rede barra 16, né, onde você usaria os 2 bytes menos significativos para endereços de máquinas, iria suportar 65.536 menos 2, né? Ou seja, 65.534 endereços possíveis, né, que seria grande demais. E aí você estaria gastando endereços IPs à toa. Né? A gente vai ver daqui a pouco que com o avanço da internet, os endereços IPs eles foram se esgotando. Tá? Por isso que se criou o IPv6, tá? Porque o IPv4 já não dava mais conta de tanta máquina que foi surgindo. Tá? Então, o endereço 255.255.255.255 é um endereço especial porque ele é um endereço de difusão. Quando você manda um pacote com esse endereço, todas as máquinas que estão na subrede recebem o pacote. Tá? Então, quando um hospedeiro emite um datagrama com endereço de destino, a mensagem é entregue a todos os hospedeiros da mesma subrede. Os roteadores também têm a opção de repassar a mensagem para subredes vizinhas, mas eles não vão fazer isso daí, por quê? Porque senão você vai lotar a internet com pacotes com 255.255.255.255, tá? Como que você consegue um endereço IP, tá? Como que um hospedeiro pega um endereço IP dentro de sua rede, né? Quer dizer, como que o hospedeiro ele pega o seu endereço IP, a parte do endereço IP dele, tá? Dentro de uma subrede já com uma estrutura definida, né? E a segunda questão é como uma rede pega o endereço IP para ela, né? Uma rede, né, de uma organização aí, né? Como é que ela consegue? A gente já respondeu parcialmente a segunda pergunta, tá? E a gente vai voltar a falar dela um pouquinho mais tarde. Mas a primeira pergunta, ela é fácil de responder porque a gente usa um tal de protocolo DHCP, que é o Dynamic Host Configuration Protocol, tá? Protocolo de configuração dinâmica de hospedeiro, né? Que ele permite que os computadores, né, via esse protocolo, peguem o endereço IP de um servidor de forma dinâmica. Tá? Bom, mas não existe só a forma DHCP de você conseguir o endereço IP. Né?
O administrador do seu sistema, tá? Supondo que você esteja num servidor Linux, tá? O cara, ele no Linux, ele tem um diretório / etc. E dentro desse diretório ele tem um arquivo rc.config, né? Então, nesse rc.config, ele pode configurar um endereço fixo para sua máquina, tá? Então, por exemplo, se você trabalha no provedor internet, você tem uma máquina que está sempre lá e você sempre usa ela, você pode usar um IP fixo, né? Você não precisa usar o DHCP, né? O DHCP ele é interessante, por exemplo, para redes móveis, tá? Por exemplo, você chega com um celular no shopping e você precisa do endereço IP, tá? O que vai ser usado para conseguir esse endereço IP? O protocolo DHCP, tá? Você tem uma rede sem fio em casa e o seu computador, você não quer puxar um cabo de rede do roteador até o seu computador, né? Bom, você até poderia, né, puxar um cabo de rede aí e tal, né? Mas, por exemplo, se você tivesse que... A menos que você tivesse um IP fixo configurado na sua máquina, tá? E não existisse o DHCP, quando você chegasse na casa da sua mãe e tivesse um roteador lá, você ia ter que configurar manualmente o endereço IP ali. Então você ia ter que saber como é que é a máscara da subrede ali, aí você ia ter que entrar nesse arquivo de configuração aqui, se sua máquina fosse Linux, editar esse arquivo para obter o endereço IP. O DHCP não, o DHCP ele é tanto para rede cabeada quanto para rede móvel, ele é plug and play, né? Quer dizer, você espeta o cabo na máquina, já consegue o endereço IP. Ou então você tem uma conexão wireless com o roteador e já consegue o endereço IP, tá? Então é muito mais interessante você ter o DHCP do que você ter um IP fixo, né? Na maioria dos casos aí, tá? Bom, e qual que é o objetivo, né? A gente já falou, o hospedeiro dinamicamente obtém o endereço IP a partir do servidor de rede quando ele se junta à rede. O DHCP ele permite a você renovar ou liberar o endereço em uso, ele permite o reuso dos endereços, por exemplo, você chega num lugar e aí a partir do MAC, né, que é o Medium Access Control, né, que é o endereço da sua placa de rede, ele já sabe que a partir daquele endereço você usou um endereço IP associado a esse endereço MAC anteriormente, então ele te dá um endereço IP de novo, o mesmo endereço IP, tá? Então ele permite o reuso dos endereços, né? Ou ele pode apenas segurar o endereço enquanto você está conectado. Se você conectar de novo, ele pode te dar um outro endereço IP, tá? E a coisa mais interessante é que isso é bom para redes móveis, né? Usuários que se juntam à rede ganham o endereço IP, né? E quando o usuário sai da rede, esse endereço IP ele volta para o pool, né, de endereços IPs aí que que estão disponíveis aí no roteador, tá? Como é que funciona o DHCP, né? O hospedeiro ele manda uma mensagem de difusão, né, para fazer a descoberta do DHCP, tá? O servidor DHCP responde essa mensagem de difusão com oferta do DHCP, com oferta DHCP. Quando a mensagem é difusão, todo mundo recebe, tá? Mas só quem está precisando do endereço IP é que vai pegar o endereço IP, né? Então, esse hospedeiro que está precisando do endereço IP, ele vai requisitar o endereço IP a partir de uma mensagem de requisição DHCP. E aí o servidor DHCP o hospedeiro vai escolher o endereço IP, né, da faixa de endereço IPs que o servidor vai mandar para ele, né? E o servidor DHCP vai mandar uma mensagem de reconhecimento DHCP, de ACK DHCP, né? Então, o administrador pode configurar o DHCP para que o usuário receba sempre o mesmo IP ou receba um IP temporário, né? Para ele receber sempre o mesmo IP, geralmente você tem que ter o endereço da placa de rede do usuário, né? Porque senão, como é que ele vai saber que ele tem que dar aquele endereço IP para aquele usuário, né? Ele tem que ter alguma coisa específica do equipamento que diga que aquele equipamento tem que receber o mesmo endereço IP, tá? O protocolo permite a descoberta de informações adicionais, como máscara de subrede, endereço do primeiro roteador, tá? Então, quando você recebe o endereço IP, você também recebe a máscara de subrede da rede que você está
e o endereço do roteador de borda, do roteador de saída da rede, né? Que é chamado de gateway, tá? Default gateway, né? Então, o default gateway, o que é? É o roteador de saída da rede local aí, tá? Para quem não sabia, né? Tá aí a explicação do que é um gateway, tá? Toda vez que o cliente deixa a rede, seu endereço IP é devolvido ao repositório, né? Ao pool de endereços aí, tá? E o protocolo DHCP é um protocolo do tipo cliente-servidor, né? Então vamos ver isso com mais detalhes, né? Então a gente tem aqui uma rede local, tá? E você tem aqui nessa rede local um servidor DHCP aqui, tá? Esse servidor ele tem um endereço aqui, tá? Só que o cliente, quando ele chega na rede, ele não sabe o endereço do servidor DHCP, né? Então, tipicamente o servidor DHCP está colocalizado no roteador, servindo todas as subredes com as quais o roteador está plugado, tá? E o cliente ele chega, né? Os clientes de DHCP que estão chegando precisam de um endereço nessa rede, né? Então, como é que vai funcionar, né? Você tem um servidor DHCP aqui com esse endereço. O cliente chega, mas ele não sabe o endereço do servidor. Então, ele vai mandar uma mensagem de broadcast, tá? Para o servidor aqui, né? Que essa mensagem ela é chamada de mensagem de descoberta de DHCP, né? Então ele vai perguntar: há um servidor DHCP em algum lugar, né? Aí o servidor, como é que é essa mensagem, né? Ela é uma mensagem com endereço fonte 000000, porta 68, né? Normalmente o protocolo usado é o UDP, tá? O endereço destino é o endereço de broadcast, tá? 255.255.255.255.67, tá? E aí você tem esses endereços aqui, né? I, Y address e transaction ID, tá? O servidor DHCP, né? Ele vai dizer para o cliente, né? Eu sou um servidor DHCP. Aqui está o endereço que você pode usar. Então, essa mensagem é uma mensagem de oferta DHCP. Como é que é essa mensagem, né? O endereço fonte é o endereço do servidor DHCP, como vocês podem ver aqui, tá? Número da porta 67, destino é o endereço de broadcast, porta 68, tá? O endereço da transação é o mesmo, porque é a mesma transação, tá? E o cliente ele tem 3.600 segundos para responder essa requisição aí, tá? Esse IA address aqui é o endereço IP que esse cliente ele pode pegar se ele quiser, tá? Muito bem, o que vai acontecer agora, né? Esses dois passos acima eles podem ser pulados se um cliente se lembra e quer reutilizar o endereço de rede previamente alocado. Mas aí o cliente ele precisa cadastrar o MAC da placa de rede dele, tá? Geralmente ele tem que fazer isso, tá? Para poder reutilizar o endereço IP. Mas enfim, vamos supor uma situação normal aí que ele tá pegando o IP aí, cada hora ele pega um IP diferente, tá? Bom, ele vai responder o que, o cliente, né? Ele vai fazer uma requisição de HCP, ele vai fazer broadcast, ok? Eu gostaria de utilizar esse endereço IP. O tradutor aqui traduziu meu português para o inglês. Aqui, né? Como é que é essa resposta? Tá? Ele vai dizer aqui, ó, endereço fonte, porque ele não tem endereço fonte ainda. O endereço broadcast aqui, com porta 67. O endereço IP, tá? Que foi oferecido para ele, tá? E o lifetime dessa transação aqui. Né? Agora, veja que o número da transação aumentou 1, né? Por quê? Porque agora já é uma requisição aqui, tá? É um outro tipo de mensagem, tá? Não é mais esse handshaking aqui. É outro handshaking aqui para atribuir o endereço IP para o cliente, tá? Aí o servidor vai mandar um DHCP ACK. Ele vai falar, ok, você pode conseguir esse endereço IP. E aí o que vai acontecer? Né? O endereço IP da máquina, tá? Aliás, o servidor, né,
vai mandar o endereço IP dele, né? Que é 233.1.2.5, port 67. Destino broadcast, port 68. Esse endereço IP é o endereço IP que a máquina conseguiu, tá? E como é que a máquina sabe que ele conseguiu o endereço? Porque ela pegou esse endereço broadcast na port 68 com o endereço do servidor que ele já sabia a partir dessa requisição aqui. Então, quando chega essa mensagem aqui, ele sabe que ele conseguiu o endereço IP, né? O DHCP ele pode retornar mais do que o endereço IP, né? Então ele pode retornar também, né, na mensagem, né, na última mensagem, o endereço do roteador de primeiro salto, né, que é o endereço do gateway, que é o First Hop Router, é tudo a mesma coisa, tá? Endereço IP de gateway, endereço IP de roteador de primeiro salto, é tudo a mesma coisa, tá? Então ele retorna isso para o cliente, ele retorna o nome e o endereço IP do servidor DNS e a máscara de subrede, tá? Indicando a porção da rede e a porção do hospedeiro no endereço, tá? Então, ele pode devolver tudo isso daí para o cliente se autoconfigura com essas informações que o servidor DHCP passou para ele, tá? A mensagem de difusão usa o protocolo DP na porta 67, endereço fonte tudo 0, endereço destino tudo 255, e o servidor também responde com o endereço de difusão. Cada mensagem de oferta do servidor contém o endereço contém o ID da transação, da mensagem descoberta e recebida, o endereço IP proposto, como falei para vocês, para o cliente, a máscara da rede, que eu não mostrei na figura, e o tempo de concessão do endereço IP. Tá? Então, aquele tempo lá é o tempo de concessão do endereço IP. Tá? Bom, aqui tem uma outra figura aqui, né? Na verdade, a mesma figura, né? Mas retirada do livro, tá? Então vamos ver aqui uma animação, né, que o autor do livro colocou aqui para a gente, né, com um exemplo aqui de requisição DHCP. Tá? Bom, a máquina chega, né, ela está ligada aqui no switch, esse switch está ligado no roteador. Tá? Bom, então o laptop chega, né, e ele quer se juntar à rede, né, então ele vai se conectar e vai utilizar o DHCP para conseguir o endereço IP, né? Mas ele não vai conseguir só o endereço IP, ele vai conseguir o endereço do roteador de primeiro salto e o endereço do servidor DNS. Tá? Então ele vai mandar uma mensagem DHCP, né, via UDP aqui, né, direcionada aqui, uma mensagem de broadcast, né, certo? Onde a rede toda vai receber essa mensagem. Então essa mensagem ela é encapsulada no DP, recebe o cabeçalho DP aqui, o segmento DP é encapsulado num datagrama IP, que é encapsulado num quadro Ethernet, né? Isso daí vai chegar no roteador, né? Porque o endereço é o endereço de difusão, então todas as máquinas recebem, inclusive o servidor DHCP, que nesse caso está embutido no roteador aqui, né? Poderia não estar, mas nesse caso está embutido, tá? O que esse servidor ele vai fazer? Ele vai desencapsular a mensagem, tá? E vai receber aqui a mensagem aqui de requisição de HCP, tá? O que ele vai fazer? Né? Então, o servidor de HCP vai formular um ACK de HCP contendo o endereço IP do cliente, IP e endereço do roteador de primeiro salto para o cliente, nome e endereço do IP do servidor DNS. A gente sabe que essa daqui vai ser a última mensagem, né? Que tem mensagens intermediárias aí, como a gente viu no slide anterior, mas enfim, né? Ele encapsula aqui, manda, né, para o cliente desencapsula e aqui na mensagem de HCP, né, a resposta do servidor de HCP é encapsulada e repassada para o cliente. E o cliente ele vai demultiplexar, ele vai desencapsular tudo até o processo de HCP que está rodando no cliente. Tá? E aí agora o cliente, né, agora vai saber o endereço IP, o nome e endereço IP do servidor DNS, o IP, o seu endereço IP, né, o IP do roteador de primeiro salto, que é o gateway, né, o IP do gateway, ok?
Agora, e endereços, né, de companhias, né? Como é que eles são atribuídos, né? Então a questão é como uma rede pega a parte subrede do endereço IP. Né? Então, o que acontece é o seguinte, a companhia ela chega lá na entidade que distribui os endereços IPs, né? E ela vai pegar o endereço IP com essa quantidade de bits aqui de prefixo, né? Com 20 bits de prefixo, tá? Esses bits restantes aqui, tá? Ela vai poder usar para distribuir para outras companhias, tá? Certo? Então o que ela vai fazer? Ela vai particionar esse endereço IP aqui em 4 porções, tá? Então, o ISP, né, pode alocar seu espaço de endereçamento em 8 blocos. Na verdade, aqui vai ser 8 blocos, não 4, né? Então, ele vai usar esses 3 bits aqui, ó, 0000, com exceção desse daqui, né? Então, esses 9 bits desse daqui, aqui tem 1 bit, né? E aqui tem 8 bits. Então, esses 9 bits aqui são bits das máquinas. Esses 3 bits aqui, eles são bits de subredes, eles vão ser bits de subredes, ou seja, esse endereço aqui, ele vai ser particionado entre 8 subredes, né? Então, a primeira subrede, né, se olhar os últimos 3 bits, né, vai ser a subrede 000, depois 001, depois 010, depois 011, depois 100, até 111. Então, a organização 0 vai ter essa máscara de subrede aqui, a organização 1 vai ter essa máscara, a organização 2 essa máscara, a organização 7 essa máscara aqui. Vocês entenderam? Foi feito um particionamento do que a entidade que aloca os endereços IPs, né, passou para esse ISP. Tá? Então, o endereçamento hierárquico permite propagação eficiente de informação de roteamento. Tá? Então vamos supor o seguinte, né, que você tem uma organização aqui que o nome dela é ISPs RUs, né? E você tem uma organização que chama Fly by Night ISP, né? Então o roteador aqui ele tá configurado para fazer o seguinte, né? Aceitar endereços, aceitar qualquer coisa, né, que tem endereços começando com 200.23.16.0 aqui, né? Certo? E aí o que acontece? Essa organização aqui, ela vai querer uma faixa de endereços dessa Fly by Night aqui. Então vamos supor que ela vai querer que ela já tem uma faixa, né, de endereços IPs aqui, né? Mas ela quer aumentar a largura de banda deles, né? Então ela tem um roteador aqui, né, que diz que aceita qualquer coisa com endereços começando nessa faixa aqui, mas ela quer uma faixa adicional de endereços. Então ela vai contratar esses serviços da Fly by Night, tá? Então essa organização, essa faixa de endereço vai sair daqui e vai passar para cá. E aqui você vai ter uma reconfiguração do roteador aqui para aceitar, além desses endereços aqui, endereços também com esse prefixo aqui, ok? Então, esses endereços aqui também vão ser adicionados aqui no que o roteador aceita e segue o jogo aí, ok? Então, você tem aí que os pacotes que vêm da internet podem ser entregues, né, para essa organização aqui via esse IP aqui, porque ele foi configurado, tá? Ou seja, essa companhia aqui comprou uma faixa de endereços IPs dessa distribuidora aqui, tá? Bom, como é que o ISP pega um bloco de endereços, né? Lembra que eu falei que tinha uma entidade, né, que associava os endereços, os endereços internet, eles não são aleatórios, né? Essa entidade ela é chamada de ICANN, né? Que é Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, tá?
Então é a ICANN que vai definir para cada país, para cada região, para cada roteador, para cada servidor ISP, tá? Quais vão ser as faixas de endereços que eles vão ter. Porque senão vira uma bagunça, cada um pega um IP diferente, aí os IPs podem coincidir e aí a rede fica maluca, né? Então, essa entidade ela aloca IPs através de 5 registros regionais, os quais então podem alocar para registradores locais, né? Essa entidade gerencia a zona raiz e DNS, né? Lembra que o DNS ele tem a zona raiz e ele tem os top level domains, né? Tudo isso daí é regerenciado pela ICANN, tá? Aí a pergunta que você se faz, né, se existem endereços de 32 bits suficientes no mundo, né? A ICANN, né, alocou a última porção de endereços IPv4, né, para RRs. O que são RRs? São os registros que estão lá no DNS, né, na tabela de DNS, tá? Em 2011, ok? A gente tem um negócio chamado NAT, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, né? Que ajudou na exaustão do espaço de endereçamento IPv4, tá? E aí se criou o IPv6, né? O IETF aí, os engenheiros, né, já resolveram falar assim, ó, se 4 bytes não são necessários, vamos tentar 5 bytes. Aí eles viram que 5 bytes também não era, poderia dar problema no futuro. Aí eles falaram assim, não, vamos colocar IPv6 aqui, que já vamos ser ignorante, né? Porque com IPv6 a gente endereça qualquer grão de areia na face da Terra, né? Então o IPv6 usa 6 bytes, ou seja, ele tem um endereço ele tem 6 bits, né, de endereços, né? Então o endereço IPv6 ele tem 128 bits, tá? E ninguém sabia, claro, né, que quando a internet foi criada, quantos endereços de internet a internet deveria ter, tá? Então, vamos falar então agora vamos falar agora de 2 temas, né, para a gente finalizar essa aula, tá? Que é o Network Address Translation e o IPv6, tá? Vamos falar então do NAT. O que vem a ser o NAT, né? NAT é uma sigla que significa Network Address Translation, tradução de endereço de rede, né? Então, no NAT, né, quando você usa NAT em uma rede local, todos os dispositivos em uma rede local compartilham apenas um endereço IPv4, se você levar o mundo exterior em conta, né? O que significa isso, né? Vamos lá, vamos supor que você tem uma rede caseira, né? Essa rede caseira tem 3 máquinas, né? E você vai usar o NAT, né? Você vai configurar o roteador aí para usar o NAT, né? Nessa sua rede local, né? Então, você vai atribuir um endereço aqui, que eu vou chamar de endereço fictício, tá? Mas por que ele é um endereço fictício? Porque ele não tem correspondente no mundo real, tá? No mundo real, cada máquina tem um endereço IP distinto, tá? Não existem 2 máquinas com o mesmo endereço IP, ou pelo menos não deveriam existir 2 máquinas com endereço IP, né? Então, esse endereçamento IP aqui, ele é um endereçamento IP privado, tá? Ele só vale dentro dessa rede local. Então, dentro dessa rede local, dentro dessa rede caseira, é como se você tivesse uma mini internet, tá? Essas máquinas aqui, elas estão conectadas, digamos, a um switch, né? Então, essas máquinas aqui, dessa subrede aqui, estão conectadas no switch, e esse switch está ligado no enlace, né? Nesse enlace aqui de saída do roteador, que também vai ter um endereço NAT. Tá? Esse padrão do endereço NAT aqui, ele é um tanto quanto arbitrário. Tá? Então, por exemplo, o cara escolheu esse formato aqui, 10.0.0.24. Né? Significa que eu posso ter 256 menos 2 máquinas da minha rede local. Tá?
Então, essa máquina aqui tem o endereço 10.0.0.1, essa 10.0.0.2 e assim por diante. Até, né, o número máximo de máquinas aí, que seria 256 menos 2, né, 255, 254. Então, eu posso ter uma rede com 254 máquinas aqui se eu estiver usando um NAT com essa configuração aqui. Tá certo? Então, esse endereço aqui ele é fictício. Por que ele é fictício? Porque se eu usar o NAT em outra rede caseira e usar esse mesmo padrão de endereço e mandar uma mensagem, por exemplo, de 10.0.0.1 para a máquina 10.0.0.200, né? E essa máquina não existir na minha rede local, essa mensagem ela não vai passar pelo roteador e chegar na casa que tem esse tipo de endereço aqui e que tem uma máquina com endereço 10.0.0.200, tá certo? Por quê? Porque esses endereços são fictícios. Eles só existem dentro dessa rede local aqui. Tá ok? E eles seguem esse padrão aqui, essa máscara de subrede aqui. E no roteador eu tenho um link de saída, tá? Então, por exemplo, se essa máquina aqui quiser mandar uma mensagem para essa máquina aqui é 10.0.0.1. Então, ela manda a mensagem para a máquina 10.0.0.3 e essa máquina ela não precisa sair da rede local, ela não precisa passar pelo roteador. Ela simplesmente vai direto dessa máquina para essa. Né? Se essa máquina quer mandar para essa, a mesma coisa. Tá? Então, se uma máquina na rede local quer mandar uma mensagem para a mesma máquina na rede local, ela vai fazer isso de forma transparente. Ela não vai entender que existe um roteador aqui. Tá? Agora, vamos supor tá, que, né, que você tenha uma mensagem que essa máquina aqui quer mandar para uma máquina que está no exterior aqui com o endereço IP, que não é um endereço local aqui, não é um endereço NAT local aqui, não é um endereço privado local aqui. Né? Como é que ela vai fazer? Né? Bom, se é um endereço local, você vai ver que datagramas com fonte e destino nessa rede tem endereço nesse formato. Tá? Então, máquinas aqui entre si se comunicam sem precisar passar pelo roteador. Porém, se você precisar passar pelo roteador, tá? Esse roteador, ele é um roteador que ele vai estar ligado no resto da internet e ele vai ter um único enlace de saída, tá? Então, esse roteador aqui ele tem um único enlace de saída. Esse enlace de saída tem o endereço, aqui nesse caso, né, nesse exemplo, 138.76.29.7, tá? E todo pacote que sair daqui vai passar por esse roteador e o endereço fonte dele vai ser esse daqui, tá? Então, de alguma forma, vou ter que traduzir esse endereço aqui para esse endereço aqui. Ora, mas tem múltiplas máquinas aqui, né? Se eu usar o mesmo endereço para todas, quando chegar a resposta, como é que eu vou saber para qual máquina que eu vou entregar o pacote, né? Então, isso daí é feito a partir de portas, né? Mas aí você fala assim, que tipo de porta, professor, se o roteador só tem uma porta? Né? É uma porta TCP, uma porta análoga ou uma porta TCP. Tá? Eu não sei se o TCP é usado para isso, tá? Mas poderia ser, né? Inclusive, isso é uma crítica dos projetistas do NAT, né? Porque eles falam, você está misturando o conceito aí, né? Número de porta para endereçar processo, né? Para endereçar máquina. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas por enquanto você só precisa saber disso, né? Todos os datagramas deixando a rede local têm o mesmo endereço fonte NAT, tá? Mais diferentes números de porta-fonte. E por esses números de porta-fonte, ele vai saber para que máquina que ele vai entregar o pacote, tá? Então, para quem não estiver entendendo, vamos detalhar um pouco mais como funciona o protocolo MA, o NAT, tá? O espaço de endereçamento, né, que é esse espaço aqui, é uma das 3 porções do espaço de endereçamento IP reservado pelo RFC 1918. Isso aqui é o RFC que define o NAT, tá? Para uma rede privada ou um domínio com endereços privados, tá? O
Um domínio com endereços privados refere-se a uma rede local, né, cujos endereços somente têm significado para equipamentos pertencentes àquela rede, né? Foi o que eu expliquei para vocês. Ó. Isso daqui é um domínio local privado, tá? É um domínio com endereços privados, ou um domínio local privado, tá? E esses endereços aqui, ó, eles só têm sentidos dentro desse domínio, tá? Para ver por que isso é importante, considere o fato de haver centenas de milhares de redes residenciais, muitas delas utilizando o mesmo espaço de endereço. Então, você teria endereços IPs duplicados, né, se você tivesse uma outra rede residencial usando o mesmo esquema de endereçamento. Tá? Então, é por isso que esses endereços aqui só fazem sentido nesse domínio local, né, nesse domínio com endereços privados aí. Okay? Equipamentos que pertencem a determinada rede residencial podem enviar pacotes entre si, utilizando esse endereçamento, né? Contudo, é claro que pacotes repassados da rede residencial para a internet global não podem usar esses endereços, nem como origem, nem como destino, porque há centenas de milhares de redes desse tipo, né? Redes usando NAT, tá? Que utilizam esses blocos de endereços. Isto é, endereços dessa forma aqui. Né? Então, esses endereços dessa forma aqui só vão ter sentido dentro da rede residencial, evidentemente. Mas se endereços privados têm significados apenas dentro de dada rede, como o endereçamento é administrado quando pacotes são recebidos ou enviados para a internet global? Né? Eu falei para vocês, né? É através do quê? É através de portas, tá? Aí você fala assim, mas professor, porta não é endereço de processo? Agora você está falando que porta é endereço de máquina? Pois é, no NAT, porta é endereço de máquina, tá, pessoal? Os engenheiros ficaram muito irritados quando ofereceram esse tipo de solução aqui. Eu vou explicar, eu vou contar a história para vocês, tá? Então, os endereços são necessariamente exclusivos, você não pode ter dois endereços IP atribuídos. Você não pode ter o mesmo endereço IP atribuído a duas máquinas diferentes, tá? Inclusive, se acontecer isso, você detecta, você tem uma mensagem aí, né? Falando, ó, você está usando o mesmo endereço de outra pessoa. Não vou te conectar, né? Então vamos estudar um pouquinho melhor o NAT para ver como é que isso acontece, né? O roteador que usa NAT não parece o roteador para o mundo externo, pois se comporta como equipamento único com um único endereço IP. Por que ele tem um único endereço IP, pessoal? Porque ele tem uma única interface. Lembra que eu falei? Cada interface tem um único endereço IP? Então esse endereço IP aqui vai ser usado tanto para pacotes vindo quanto para pacotes saindo, tá? Não tem segredo aqui, tá? Todo o tráfego que sai do roteador residencial para a internet tem o endereço IP de origem, esse daqui, né? E tem esse mesmo endereço, né? E todo o tráfego que entra nessa rede tem o endereço destino, que é esse endereço aqui, né? Que é o endereço que está na figura ali, né? Certo? Olha aqui, ó. É o mesmo endereço, tá? Tanto para pacote chegando quanto para pacote saindo, tá? Então, na essência, o roteador que usa NAT está ocultando no mundo exterior os detalhes da rede residencial. Isso é bom? Isso é bom por causa da segurança, tá? Porque a rede que usa NAT, ela fica invisível para o mundo externo, tá? Onde os computadores de redes residenciais obtêm seus endereços e onde o roteador obtém seu endereço IP exclusivo? Bom, ambos usam DHCP, tá? Então, o roteador ele vai pedir o endereço via DHCP para o Internet Service Provider, tá? Que cada hora pode dar um endereço diferente para ele, né? Isso é bom para o Internet Service Provider, por quê? Porque ele não precisa atribuir uma faixa de endereços IP para a organização, ele atribui um único endereço IP. Inclusive, para a organização fica até mais barato, né? Porque você não está usando largura de banda grande aí do provedor internet, se você só tem um link de conexão, tá certo? Então, para o ISP é vantajoso, né? E os computadores que estão ligados na rede local, né? Como é que eles obtêm o endereço IP, né? Como é que eles obtêm os endereços NAT, né? Esses endereços NAT aqui, né? Como é que eles são obtidos? Esses hosts aqui, eles vão pedir para o roteador via DHCP
o endereço IP e eles vão obter via DHCP, também aqui via roteador, né, um endereço IP diferente aí, tá? Então a solução para ambas as perguntas é DHCP, tá? Então, esse formato de endereço aqui é arbitrário, né? Então, por exemplo, se você quer uma rede que tem 65.536 menos 2 máquinas, né? Você pode usar um endereço NAT dessa forma aqui, né? Onde você tem 16 bits de prefixo e os outros 16 bits você atribui a máquinas, tá? Então, todos os dispositivos em uma rede local têm endereços de 32 bits e um espaço privado de endereçamento IP, tá? Que podem apenas ser utilizados em redes locais, ok? Quais são as vantagens do NAT? Né? Você tem apenas um endereço IP necessário que o provedor IP te forneça para todos os dispositivos da sua rede local, né? Você pode mudar o endereço IP de um host de uma rede local sem notificar o mundo exterior. Por quê? Porque os endereços da rede local só fazem sentido na rede local, né? Então você pode mudar o endereço à vontade. Você pode mudar o endereço, você pode mudar o ISP, né? Se você quiser, por exemplo, se o ISP está cobrando muito caro, né? Você acha um ISP que cobra menos, você pode trocar o endereço de saída do roteador lá da sua rede NAT, né? E não precisa mexer em nada nos dispositivos da sua rede local, nos endereços da sua rede local. Por quê? Porque eles são obtidos por DHCP e o endereço do roteador vai ser obtido por DHCP também. Então tá tudo tranquilo, né? Segurança, né? Os dispositivos do interior de uma rede local não são endereçados diretamente ou visíveis no mundo interior. Isso é muito interessante, tá? E o que o roteador NAT precisa fazer, né? Bom, ele precisa, né? Vamos supor que você tem um datagrama de saída e o endereço desse datagrama, ele não é, se é um datagrama de saída, ele não vai ter o endereço NAT local, né? Ele vai ter o endereço IP fonte e ele vai ter que ter um número de porta aí, para cada datagrama de saída, né? Então, ele vai ter que ter o endereço IP NAT, né? E um novo número de porta. Clientes e servidores remotos irão responder usando endereço NAT IP, endereço NAT IP, né? E novo número de porta, como endereços destino, tá? E você vai ter que ter uma tabela de tradução NAT, tá? Então, todo par de tradução, quer dizer endereço fonte IP e número de porta, para endereço IP NAT e novo número de porta, tem que estar nessa tabela, tá? E nos datagramas de entrada você tem que trocar, né? Você tem que trocar o endereço IP NAT, novo número de porta, em campos destino de todo o datagrama de entrada, com o correspondente endereço fonte IP e número de porta armazenado na tabela NAT. Professor, eu não entendi. Bom, calma aí que tem uma animação aqui que vai fazer você entender isso aí, tá? Então, né, como eu disse para vocês, você tem uma tabela de tradução NAT, né? Você tem o lado WAN, Wide Area Network, tá? E você tem o lado LAN, que é o Local Area Network, tá? Isso é a rede local aqui, tá? E a rede local você só tem o endereço IP de saída, tá? E na rede, quer dizer, na rede WAN você só tem o endereço IP de saída e na rede local você só tem o endereço de saída de pacotes aqui, certo? Tá. Então vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que esse host aqui, ó, esse hospedeiro que é o 10.0.0.1, quer enviar para um datagrama, né, para o endereço 128.119.40.186 na porta 80. Ele quer enviar uma requisição HTTP, aí, basicamente, né? Bom, então ele vai criar um número de porta aqui, tá? Localmente aqui, porque ele está usando o NAT, tá? Esse número de porta aqui não tem nada a ver com processo, é um número de porta associado à máquina, tá? Por isso que os engenheiros ficaram nervosos aí, né? Porque esse conceito de porta está associado a processo, não está associado à máquina, né? Mas enfim. E o endereço destino é 128.19.40.186, porta 80, tá? Muito bem. O
que o NAT ele tem que fazer? Né? Primeiro, né, ele tem que atribuir uma nova porta aqui. Tá? Essa aqui é a porta de entrada. Tá? Ele vai ter que mudar o endereço fonte e vai ter que mudar a porta fonte aqui. Tá? Por que ele tem que mudar o endereço fonte? Bom, porque o endereço fonte agora é o endereço de saída do roteador, né? É 138.76.29.7, tá? A porta-fonte é 3345. Esse roteador aqui, ele não necessariamente segue essa contagem dessa máquina aqui. Ele pode ter uma contagem própria. Então, ele vai atribuir um número de porta próprio aqui, tá? E aí, ele vai colocar isso aqui na tabela, tá? Vai gravar isso aqui na tabela. Por quê? Porque a comunicação é bidirecional. Vai chegar uma resposta para esse endereço com esse número de porta e esse endereço vai ter que ser traduzido de volta para esse endereço aqui com esse número de porta para poder ser entregue nessa máquina aqui. Tá? Então veja aqui que o passo 2 é o roteador NAT mudar o endereço fonte do datagrama de 10.0.0.1 3345 para esse endereço aqui com esse número de porta aqui, que também é número de máquina, tá? E atualizar a tabela aí de NAT, tá? Beleza. Aí o servidor HTTP responde ali, né? Com os endereços trocados, evidentemente, né? O endereço fonte aqui vira endereço destino, né? Mesmo número de porta, que não é número de processo, é número de máquina, tá? Né? O endereço fonte é quem? O endereço fonte é o endereço destino, né? O endereço do servidor web, né? É o mesmo aqui, tá? Então a resposta chega, né? Quem que é o endereço destino? 138.76.297, porta 5001. Vou consultar isso aqui e traduzir para 10.0.1.3345 e aí eu posso entregar isso daqui para essa máquina aqui, que foi a máquina que fez a requisição. Tá? Então, por último, isso daqui é entregue para a máquina que fez a requisição. Você fala assim, nossa, que gambiarra, professor, mas é uma gambiarra mesmo, tá? Não gosto disso daqui. Mas isso daqui é amplamente utilizado, tá? Então, o NAT ele tem sido muito controverso, né? Os roteadores devem apenas processar até a camada 3. Que história é essa de colocar número de porta? O número de porta é coisa da camada 4, né? Aí você fala assim, não, mas tem pouco endereço internet, né? Não, essa escassez de endereço tem que resolver por IPv6. Não ficar inventando NAT, inventando coisas para aumentar o número de máquinas que compartilham o mesmo endereço IP, né? Isso daí é gambiarra, né, gente? E viola o argumento fim a fim, quer dizer, a manipulação do número de porta por um dispositivo da camada de rede, né? E se o cliente quisesse conectar ao servidor através do NAT, né? Seria o NAT transverso. O que você vai fazer, né? O NAT, embora tendo todas essas controvérsias, ele está aqui para ficar, né? Ele é extensamente utilizado em redes caseiras, redes celulares 4G e até 5G. Olha só, né? Até o 5G tem esse negócio do NAT aí, né? Então, esse negócio não vai morrer tão cedo, tá? Então, vamos falar do IPv6, que seria a solução aí, né? Os endereços IPv4 de 32 bits estão completamente alocados, não tem mais como se utilizar IPv4 de 32 bits, tá? O cabeçalho do IPv6, ele é um cabeçalho fixo, tá? Se você olhar a definição do protocolo, o IPv6 ele tem um cabeçalho de 40 bytes, então isso aumenta bastante a velocidade de processamento, porque você não precisa ver que tipo de versão que é o protocolo, como acontece no caso do IPv4, tá? Então, o IPv6 tem a questão do fluxo, né? Então, ele permite habilitar diferentes tratamentos de fluxos pela camada de rede, né? Fluxo seria, por exemplo, um fluxo de string ou um fluxo TCP, né? Um fluxo, né? Que requer confiabilidade ou um fluxo que não requer confiabilidade, tá? E aqui a gente vê o formato do datagrama IPv6. Vocês veem que é um formato mais simples, porque não tem muita opção aí, né? Você tem os endereços IPv6, que são endereços de 128 bits, né? Você tem o rótulo do fluxo, né, que permite identificar se é um fluxo string, se é um fluxo TCP. Esse conceito de fluxo também não é muito bem definido, tá?
Você tem aí a prioridade, né, que você pode dar prioridade para os fluxos, né? O campo versão é sempre 6, porque é IPv6, tá? E aí no payload você pode colocar os dados aqui, que pode ser um pacote TCP, pode ser um pacote UDP, pode ser um pacote ICMP, tá? O que está faltando, né? Você vê que não tem checksum, né? Por quê? Para aumentar a velocidade nos roteadores, né? Você não tem os campos de fragmentação e remontagem, você não tem o campo opções. Por quê? Porque o pessoal raramente usa o campo opções quando usa o IPv4, então o pessoal resolveu tirar isso no IPv6, tá? Você tem o... Qual protocolo que você está usando, se é UDP, se é TCP, se é ICMP, tá? Isso daqui é como se fosse a porta que indica para você qual protocolo você está usando. Ah, e esse hope limit aqui, tá, que eu não coloquei, é o time to live, tá? É equivalente ao tempo de vida lá do protocolo IPv4, tá? Então, quais são as inovações? Cada grão de areia do planeta pode ter um endereço IPv6. Os caras apelaram, né? Introduziu um novo tipo de endereço para qualquer membro do grupo. Então, você tem um endereço aí de multicast, né? Não o endereço de broadcast, mas o endereço de multicast, onde a mensagem vai para várias pessoas aí. O cabeçalho é fixo de 40 bytes e você tem a questão aí da definição de fluxo, tá? Nem todos os roteadores podem sofrer upgrades simultaneamente. Por que eu coloquei essa frase aqui, né? Porque quando o pessoal resolveu mudar de IPv4 para IPv6, eles pensaram assim, não, vamos parar o mundo por um dia e toda máquina que é IPv4 vai virar IPv6. Então eles imaginaram que ia ter um dia de conversão, tá? Mas isso se revelou impossível, tá? Não dá para você trocar toda a máquina e todos os protocolos de IPv4 para IPv6 de uma vez por toda, né? Uma outra coisa que o pessoal pensou, tá? É o roteador, ele manipular tanto IPv4 quanto IPv6, tá? Só que isso daí seria uma solução terrível, porque o tempo de roteamento ia aumentar absurdamente e de forma desnecessária, tá? E a opção que mais se tornou viável, né, que é utilizada, né, atualmente, é o tunelamento. O que vem a ser o tunelamento? É você pegar um datagrama IPv6 e colocar esse datagrama IPv6 como payload no datagrama IPv4, tá? Então, você vai ter um pacote dentro de um pacote, né? Então, o payload do IPv4, ao invés de carregar um segmento TCP ou um segmento DP, ele vai carregar um pacote IPv4, tá? Ah, e como é que eu sei que eu estou carregando um pacote IPv4? Bom, você tem um campo lá que vai definir o que o IP está carregando, tá? Então, ele vai saber lá, a partir desse campo, que é um IPv4, tá? Então, o tunelamento é utilizado em outros contextos, né? Então, o que você faz aqui, né? Dentro do payload, dentro da carga aqui Imagina que o IPv4 é um caminhão. O payload seria a carga que o caminhão vai levar, né? Então, dentro do payload do IPv4, você coloca um datagrama IPv6, tá? Os campos de cabeçalho, endereço fonte, destino continuam sendo IPv4, mas você tem um datagrama IPv6 dentro, e esse datagrama IPv6 pode endereçar aí múltiplas máquinas, tá? É claro que também ele vai ter campos cabeçalho, ele vai ter endereços fonte destino, e dentro dele ele vai ter um payload também, onde ele vai carregar aí um pacote que no caso seria um segmento DP ou TCP, tá? Vamos falar agora de tunelamento e encapsulamento. Bom, o tunelamento ele pode acontecer na camada de enlace ou na camada de rede, tá? Se ele estiver na camada de enlace, tá? Você tem uma rede Ethernet conectando dois roteadores IPv6. A rede Ethernet ela está acostumada com pacotes do tipo IPv4, né? Então como é que você vai fazer aqui, né? Você tem um quadro da camada de enlace, tá? Não precisa dizer, você não precisa encapsular o datagrama IPv6 dentro de um datagrama IPv4, tá? Por quê? Porque o dispositivo aqui é um dispositivo da camada de enlace, tá?
E você vai usar o payload do datagrama IPv6, você vai usar o payload do quadro da camada de enlace, tá? Para passar o datagrama IPv6, tá? E se você tiver na camada de rede? Bom, aí você já vai gastar mais bytes, tá? Por quê? Porque você vai ter roteadores IPv4 aqui conectando roteadores IPv6, tá? Então, nesse caso, o que você vai ter que fazer? Né? Você vai ter que fazer um túnel, né? Um túnel IPv4. Tá? Aqui você não tem que fazer um túnel, mas aqui você vai ter que fazer um túnel. Tá? Como é que é esse túnel? Né? Vamos ver. Você vai criar um datagrama IPv4, né? Dentro de roteadores aqui da rede IPv4, né? E colocar o datagrama IPv6 como payload do datagrama IPv4, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui como que é a visão lógica e como que é a visão física. Bom, a visão lógica a gente já falou no slide anterior, mas fisicamente você tem aqui roteadores IPv4, né? Então você vai ter que fazer o seguinte, ó, você tem um fluxo aqui, né? De A para B, né? Esse fluxo é um fluxo X, pode ser um fluxo TCP, pode ser uma string de áudio, uma string de vídeo, tá? O fonte é A, o endereço fonte é A, o endereço destino é F, tá? Eu quero que ele chegue aqui, tá? Então, de A para B, você vai usar o IPv6. Por quê? Porque esses dois roteadores são IPv6, tá? Bom, aí você vai ter que passar por uma rede que é IPv4, né? Então, o endereço fonte continua sendo B, o endereço destino continua... O endereço destino agora vai ser E, tá? Por quê? Porque a rede IPv4 termina em I, tá? Veja que esse cara aqui, esse datagrama IPv6, ele foi encapsulado aqui como payload em um datagrama IPv4, que é o vermelhinho aqui, tá? Então, de B para C, você tem o IPv6 dentro do IPv4, tá? Aqui você vai trocar... eu acredito que aqui deve mudar, né? O endereço fonte aqui deveria ser D, né? Mas, tanto no slide quanto no livro tá B, mas eu colocaria D aqui, tá? Então, de B para C, né? IPv6 dentro do IPv4, tá? E aí você vai ter aqui o endereço destino, né? O source vai ser D, o destino vai ser E, tá? Então você vai ter aqui o IPv6 dentro do IPv4, chegando em E você desencapsula, tá? E de E para F você vai usar o IPv6, tá? Então note que os endereços fonte e destino eles vão ser referentes aí ao protocolo sendo executado, tá? Bom, como é que está a adoção do IPv6, né? 30% dos clientes do Google acessam os serviços via IPv6, 1/3 de todos os domínios do governo dos Estados Unidos nessa versão do livro, né, estão preparados para IPv6, né? Então você está tendo um crescimento exponencial aí do IPv6, tá? E você tem um tempo aí para todo mundo se adaptar, né? Então, pense na mudança da camada de aplicação nos últimos 25 anos, né? Mídias sociais, mídia de streaming, jogos, telepresença, né? Então, você tem uma largura de banda maior, então IPv6 seria uma boa alternativa, por quê? Porque o roteamento dele é mais rápido, né? E você precisa cada vez mais de redes de alta velocidade, por isso que muitos protocolos aí estão sendo implementados em hardware, ok? Bom, com isso a gente termina aí a segunda parte, né? Termina aí o capítulo 4 do livro do Kurose Ross, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, podem deixar aí nos comentários. Então, até a próxima aula e bons estudos para vocês.